Alerta Geral. 7h18. No Alerta Geral, bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Os prefeitos do Ceará estão mobilizados com os deputados federais em defesa da aprovação de projetos que tramitam na Câmara Federal e mexem com as finanças dos municípios. Uma dessas propostas é a emenda à Constituição Federal que trata sobre a elevação do FPM, do Fundo de Participação dos Municípios. Mais informações com Carlos Silva. Os dirigentes da Associação dos Prefeitos do Ceará, a Prece, saíram otimistas e entusiasmados com a receptividade de deputados federais com a pauta municipalista. O presidente da Prece, Júnior Castro, definiu o encontro realizado nesta quarta-feira em Brasília como fundamental para a maior proximidade entre os gestores e a bancada do Ceará. A reunião, conforme o presidente da Prece, ganha relevância pela importância do momento, tanto para fortalecer a pauta municipalista, quanto para sensibilizar os representantes do Ceará no Legislativo Nacional sobre as principais demandas dos municípios e das gestões municipais. Júnior destacou o debate sobre a PEC 122/2015, que visa proibir a imposição e a transferência por lei de quaisquer obrigações financeiras aos municípios sem a garantia de receita específica para a execução da política pública correspondente. O prefeito de Piqué Carneiro, Bismarck Bezerra, que integra a diretoria da Prece, relatou a mobilização pela votação da PEC, proposta de emenda à Constituição 391/2017, que estabelece o acréscimo de 1% da arrecadação de imposto de renda e imposto sobre produtos industrializados, IPI, ao Fundo de Participação dos Municípios, FPM. A pauta municipalista tem ainda como prioridade a aprovação da PEC 15/2021, que viabiliza o parcelamento especial dos débitos previdenciários dos municípios em 240 parcelas. Com informações do site Ceará Agora, para o jornal Alerta Geral, Carlos Silva. A pauta dos prefeitos, não apenas do Ceará, mas de todo o Brasil, é bem extensa, jornalista Beto Almeida, e passa pelos projetos citados pelo nosso repórter Carlos Silva. Uma das principais preocupações que você antecipou nessa quinta-feira aqui no Jornal Alerta Geral é essa negociação que está sendo feita com o governo federal, com o Congresso Nacional, para um novo parcelamento das dívidas previdenciárias das prefeituras. Mas na agenda também está a pressa dos prefeitos para a Câmara dos Deputados apreciar a proposta de emenda à Constituição que garante uma parcela extra no valor de 1 ponto percentual do FPM ainda neste ano. É uma mobilização que tem aí a simpatia dos deputados federais e naturalmente o apoio da maioria dos parlamentares que quer, Beto Almeida, também se engajar nessa pauta municipalista que tem reflexo na vida dos municípios, nos cofres das prefeituras e também nas bases eleitorais dos deputados. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Com esse cenário de crise, Luzenor, bom dia para você, bom dia para os nossos ouvintes. Olha, com esse cenário de crise é óbvio que os municípios têm que chorar e têm que realmente fazer pressão, fazer lobby junto às suas bancadas federais. Isso é legítimo, faz parte do jogo. As duas, de tantas propostas que existem dentro da bandeira municipalista para melhorar a arrecadação nos municípios, a transferência de recursos, duas que foram citadas aí é que se destacam. A questão do reajuste, né, do aumento do repasse do FPM para essa alíquota que é paga no mês de setembro, foi aprovada em 2019 para chegar a 0,25% ao ano de forma progressiva até alcançar 1%, Luzenor. Só que agora, isso eles acreditavam que dava para ter sido aprovado em 2020, mas 2020 foi um ano brabo da pandemia e o Congresso não avançou com isso. Os prefeitos, os municipalistas estão agora trabalhando com a ideia, Luzenor, de aumentar esse valor não em 1%, mas para 1,3%. É possível? Vai depender exatamente da aprovação, aliás, da pressão dos municipalistas, dos prefeitos, sobre suas bancadas federais. A do Ceará, aqui, está sim
recebendo essa pressão dos prefeitos, que é mais do que justa. Agora, mais do que essa pauta do FPM aí de 1%, Zeno, importantíssimo mesmo, é essa outra proposta da PEC que renegocia a dívida trabalhista da Previdência Social que as prefeituras têm por 20 anos. Ou seja, 240 meses. E por que é importante, Luciano? Mais até do que a do FPM. Simplesmente porque os municípios hoje que estão inadimplentes, Luciano, primeiro, quando cai dinheiro na conta, já sai automático o desconto dessa dívida, né? É o confisco. É o confisco. E tem município hoje que está tendo que sobreviver, Luziano, praticamente sem essa cota do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios. Por quê? Porque uma grande parte já fica retido lá na fonte para pagar as dívidas que existem com a Previdência Social. Então é muito mais importante, muito mais emergencial tratar da aprovação dessa PEC do que qualquer outra coisa. Só que aí tem resistência da equipe econômica. Não é uma tarefa também fácil. Essa outra PEC do aumento do 1% do FPM, ela já está um pouco mais avançada. Esta agora da Previdência vai precisar de muito mais empenho, de muito mais pressão e de um lobby maior no Congresso Nacional para ser aprovada. E há espaço, Beto Almeida, do ponto de vista da agenda do Congresso Nacional, porque em meio a tantas polêmicas, a votação de outras matérias que podem ser consideradas fora de uma pauta mais urgente, como por exemplo mudanças nas regras eleitorais, os congressistas estão aí antenados com as cobranças dos prefeitos para colocar essa PEC ou essas PECs, tanto do FPM quanto do parcelamento previdenciário, das dívidas previdenciárias, como prioridade? Exatamente. Claro, Zeno, todas essas PECs, elas têm os seus grupos de interesses, cada um defende a prioridade para elas. Na realidade, é o seguinte, por exemplo, você falou da questão da reforma do Código Eleitoral, que era para ter sido votado na semana passada, ficou para ser votado ontem, já passou para a semana que vem. Essa é uma pauta que é política, é uma pauta que cabe, que tem um interesse específico dos parlamentares, inclusive do presidente da Câmara, que trouxe para si a tarefa de ver aprovada esta proposta que muda de forma radical as eleições, as relações dos partidos políticos. E aí tem mais um detalhe, ainda encontra resistências da sociedade, porque são mudanças muito impactantes. Já essas outras PECs que mexem, por exemplo, com essa causa das bandeiras municipalistas, aí sim, eu acho que essa é uma causa, Luciano, mais abrangente e que tem a capacidade, vamos dizer assim, de agregar todas as bancadas de todos os estados, porque no fundo, é lá nos municípios que os deputados são votados. 2022, esses deputados vão estar nesses municípios em busca de voto. E os prefeitos, de fato, têm que buscar e fazer pressão agora pela aprovação. E essa pressão vem também em cima das mudanças no imposto de renda. Os prefeitos e os governadores calculam prejuízos bilionários com as alterações que estão sendo feitas e foram aprovadas pela Câmara Federal, como conta o Sátrio Salles. Poucas horas após a Câmara Federal aprovar o texto da reforma do imposto de renda, o Comitê Nacional de Secretários Estaduais de Fazenda apresentou números que apontam que a mudança proposta nas regras tributárias irá gerar perdas no valor de 700 milhões de reais aos governos do Distrito Federal e aos estados e também aos municípios. O projeto, que ainda passará pelo Senado, desagrada governadores e prefeitos. Segundo o cálculo do Comitê Nacional de Secretários Estaduais de Fazenda, 310 milhões de reais são para os estados e o restante para as prefeituras. Os estados e municípios sempre foram uma das principais forças contra as mudanças no imposto de renda, argumentando que teriam perdas bilionárias, que, segundo seus cálculos, nas versões iniciais, chegavam a 27 bilhões de reais. Esses valores deixariam de ser repassados aos entes via Fundo de Participação dos Estados, o FPE, e o Fundo de Participação dos Municípios, FPM, que tem como base a arrecadação federal com o imposto de renda. Os governadores reclamam também que deixarão de arrecadar 8,8 bilhões de reais com a retenção do imposto de renda na fonte de seus servidores, com a ampliação da faixa de isenção do tributo.
Com informações dos bastidores políticos, para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. Tem outros números, Beto Almeida. O Sátiro nos trouxe a informação sobre perdas de 700 milhões de reais para os estados e municípios. Creio eu que essas perdas sejam mensais, porque pelos cálculos do Comitê Nacional de Secretários Estaduais de Fazenda, o CONCEFAZ, as perdas dos estados poderão chegar a 12 bilhões de reais. As mudanças introduzidas pela Câmara na reforma do imposto de renda geram esse conflito aí nos cálculos apresentados pelos governos estaduais e pelos municípios. Os prejuízos com a queda na arrecadação tanto do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, quanto do FPE, Fundo de Participação dos Estados, essas perdas serão superiores a 12 bilhões de reais. O problema, Zenor, nessa proposta de mudanças aí no imposto de renda é que acabou não agradando a ninguém. Porque é o seguinte, o que aconteceu aqui? Nós temos um sistema que é o mais injusto do mundo nessa cobrança. E aí o governo propôs, Zenor, primeiro simplificar e depois de simplificar, reduzir o impacto dessa cobrança sobre empresas e sobre pessoas físicas. A gente já viu que não agradou ao setor público, porque o governo federal e a partir dele os municípios e os estados vão perder dinheiro, porque vão abrir mão de receitas de arrecadação, claro, e para piorar a situação, as empresas também estão dizendo que vão sair no prejuízo, que não vão lucrar, não vão ter, por exemplo, ganhos com essa proposta que foi aprovada a toque de caixa na Câmara. E com um detalhe, Zenor, a gente tem que observar aqui o seguinte, a única coisa boa que eu vejo que ainda prevaleceu nessa questão dessa proposta foi exatamente para a pessoa física, e muito pouco. Você resgata os dados e os conteúdos dessa reforma tributária, porque eu volto daqui a pouco no bate-papo político.